Como os hábitos atuam na nossa vida e às vezes não percebemos que eles estão roubando grande parte do nosso tempo. Então, o que vem a ser hábitos? Então, os hábitos são aqueles costumes, são algumas manias, algumas rotinas que nós praticamos diariamente, convenções ou práticas. E conforme nós vamos automatizando algumas ações, a nossa mente vai ficando liberada para aprender coisas novas também. E muitas vezes, quando nós realizamos hábitos de forma muito repetitiva, se ele for prejudicial, ele pode ser chamado de vício. Então, o que vem a ser o vício? Então, existem várias denominações para o vício. Então, do ponto de vista da ética, da moral, ele sempre denota algo negativo, algo inadequado, algo abusivo ou algo vergonhoso. E o vício está sempre associado a alguma perda ou alguma derrota. Então, qual a diferença que nós temos entre vício e virtude? Bom, o vício, segundo a definição de Margaret Mead, que ela foi antropóloga cultural norte-americana. Segundo Margaret, o vício é quando nós temos a dor seguida do prazer. E a virtude é quando nós temos o prazer seguido da dor. Então, quando nós temos um vício, primeiro nós temos um prazer, depois sentimos dor. No caso da virtude, nós sentimos dor e depois prazer. Então, essa é a diferença que Margaret Mead nos traz. Então, é bastante comum nós conseguirmos ver as sombras dos outros, ou seja, ver os defeitos dos outros. Então, como que nós nos sentimos vendo que as pessoas têm hábitos repetitivos e que são prejudiciais? E às vezes nós vemos que eles têm uma vontade de mudar, mas não conseguem. Por que as pessoas têm vontade de mudar e não conseguem? É porque tem alguma força que dificulta essa mudança. E que força é essa? São os pequenos hábitos que nós repetimos, que são prejudiciais e praticamos muitas vezes de forma inconsciente. E eles mudam o nosso foco e fazem com que a gente perca também o nosso tempo. Às vezes fazem com que a gente perca grande parte do nosso tempo. Porque sempre quando nós mudamos de foco, nós precisamos de algum tempo depois para voltar a ter o foco naquilo que a gente estava fazendo antes. Por exemplo, uma máquina fotográfica. Quando a gente está focalizando a máquina fotográfica em algum objeto, alguma paisagem, ele chega a atingir um determinado foco, ele apresenta um determinado foco. Mas se nós mudarmos a direção da lente da máquina fotográfica para um outro objeto, ele vai desfocar e depois vai focar novamente, desde que ele esteja numa posição automática. Agora, quando nós vamos voltar à imagem anterior, ele vai estar desfocado novamente. Então, sempre quando nós mudamos o nosso foco, existe uma pequena perda de foco daquilo que a gente vai analisar, até nós conseguirmos chegar ao nosso foco, mas quando nós voltamos para a imagem anterior, também existe a necessidade de focar novamente. Então, às vezes, quando nós estamos realizando alguma atividade, mudamos essa atividade, somos distraídos por de alguma forma para uma outra coisa, nós perdemos o nosso foco. E aí, nesse caso, quando nós perdemos o nosso foco e voltamos para aquilo que nós estamos fazendo, às vezes nós nem lembramos o que era que nós estávamos fazendo. Então, nós precisamos pensar aonde que nós paramos para poder continuar. Então, essa é a questão da perda de foco que eu acabei de comentar.